Pessoal, graça e paz. Eu já vou comentar sobre o tema aí do vídeo, o assunto do título, certo? Antes, eu gostaria de te convidar para você seguir o Evangelho Underground aqui no Instagram, certo? Comecei agora esse Instagram, mas já temos aí muitas postagens, vídeos, né? Vídeos exclusivos pro Instagram. Esses vídeos mais curtos eu vou postar aqui no Instagram do Evangelho Underground. E convido você a seguir o link na descrição desse vídeo e eu conto com vocês em mais essa empreitada. Aproveitando, quero te convidar também para você fazer parte do curso de Teologia à Distância que eu estou ministrando, certo? A nova turma vai começar no dia 23 de novembro desse ano de 2020. É um curso 100% online, teologia 100% biblista somente, ok? Mais detalhes, o passo a passo para você fazer sua matrícula, tudo na descrição desse vídeo e aproveitem. Nós ainda estamos com preços promocionais nas mensalidades, certo? Agora vamos para o vídeo. Pessoal, graça e paz, faça a sua matrícula no curso de Teologia Biblista à Distância, 100% online, que eu estou ministrando. A nova turma vai começar no mês de novembro desse ano, preços super acessíveis nas mensalidades, certo? Os detalhes na descrição. Siga o Instagram do Evangelho Underground. Nesse Instagram eu vou postar os vídeos mais curtos, enfim, postagens exclusivas pro Instagram. Então siga o link na descrição do vídeo também. Hoje eu quero comentar aqui com vocês, aliás, se você puder, abra a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 16, certo? Quero comentar sobre essa passagem que está no versículo de número 16, né? E explicar de uma forma honesta, certo? Isso não é um mérito, isso é um dever, ok? Não tem nada a ver com mérito. Eu tenho mérito porque explico de forma honesta. Não, isso é um dever, ok? O versículo diz o seguinte: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Eu estou usando a versão revista e corrigida, tá? Então eu vou explicar algumas coisas, vou fazer algumas comparações, claro que de uma forma bastante resumida, mas do jeito que eu resumi aqui, eu tenho certeza absoluta que vocês vão entender, certo? Repito, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, né? Aí a gente começa da seguinte forma: esse quem crer trata-se de uma locução pronominal indefinida, certo? Anotem aí, indefinida, tá bom? Esse E, essa letra E aqui é uma oração aditiva, né? E continua, e for batizado. Esse batizado a gente entende que é nascer de novo, né? Não necessariamente tem a ver com uma obrigatoriedade ritualística, mas nós entendemos que é nascer de novo e tornar-se uma nova criatura em Cristo. Já expliquei muito sobre batismo aqui no canal. Será salvo. Então, locução pronominal indefinida. Quem crer e oração aditiva, for batizado, nascer de novo, será salvo. Esse será salvo, indicando uma espécie de futuro, dá a entender que a fé precede a salvação. A fé precede a regeneração, certo? Por isso você vai ver o apóstolo Paulo dizendo crê, ou creia e será salvo, né? Tu e tua casa. Então a fé precede a regeneração. É o que está explícito aqui no versículo. Embora eu disse dar a entender, mas na verdade está explícito, né?
Mas quem não crer será condenado. Esse mas trata-se de uma conjunção adversativa, ou seja, se você crer, você será salvo. Mas, ou seja, o inverso, o adverso disso, quer dizer, quem não crer será condenado. Né? Isso também traz a ideia de que a descrença ou a negação precede a condenação. Ok? Então, nós podemos observar claramente que não existe a ideia de predestinação nessa fala. Né? Veja bem, mas quem não crer será condenado. Será condenado por quê? Porque não creu. Né? Então, a descrença, a negação acerca desse foco precede a condenação, tal como o ato de crer, de ter fé, precede a regeneração. Né? Quem crerá? Quem são esses que irão crer? Locução pronominal indefinida. Por que está sendo usada essa locução indefinida? É porque esses que crerão não foram arbitrariamente definidos. Se esses que crerão já tivessem sido anteriormente arbitrariamente definidos, então Jesus estaria errando ao fazer o uso desse tipo de locução. Questão de lógica simples, clara, explícita. Né? Vamos ver aqui. Bom, o monergismo, ele vai chegar aqui e dizer o seguinte: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quem são esses que crerão? Aqueles que Deus predestinou para crer. Pronto. O monergismo vai dizer isso. O monergismo, ele é mais fácil. Não dá para negar. Eu não quero ser hipócrita. Né? É mais fácil ser monergista. Né? Você chega ali, por exemplo, em Romanos no capítulo 9. Deus escolheu Jacó e rejeitou Esaú. Ou em algumas outras versões, Deus amou Jacó e odiou Esaú. Aí você vai ignorar o contexto, o conjunto do contexto, a etimologia de odiou, enfim, você vai ignorar um monte de coisas e vai dizer assim, tá vendo? É predestinação. Então, o monergismo é fácil, é muito fácil. Agora, a conjunção adversativa, né? Mas o contrário do monergismo é isso, é explicação, é contexto. Né? Então a gente vai passar para o próximo bloco e eu quero só frisar aqui esse primeiro bloco. Quem crer, locução pronominal indefinida. Por quê? Porque os que crerão não foram arbitrariamente predestinados a crer. Caso contrário, essa locução estaria sendo usada de forma errada por ninguém mais, ninguém menos que Jesus Cristo. Né? Aí nós podemos observar que o ato de crer, de ter fé, precede a salvação. Né? Nós podemos observar que a negação, a descrença, precede a condenação. Né? Sobre essa questão de ter fé, essa capacidade, é uma capacidade que Deus disponibilizou para todo mundo, antes da fundação do mundo, tá? Então, quando a pessoa tem fé, ela simplesmente está por conta própria, exercitando uma capacidade que Deus deu. Deus deu essa fé. Ele deu essa capacidade. Então, quando a pessoa exercita, quando aquela mulher toca nas vestes de Jesus, Jesus diz, a tua fé te salvou. O ato dela é exercitar aquela capacidade que foi dada por Deus a todos. Romanos, capítulo 5, versículo 18. Não vou entrar nesses méritos nesse vídeo. Sobre Romanos a gente fala depois, ok? Segundo bloco. Aí vem o contexto, certo? Nós vamos retroceder
aqui no texto objeto de estudo, certo? Aí nós temos aqui o contexto, nós vamos retrocedendo aí, ok? Marcos, capítulo 9, versículo 37. Se você puder, leia aí na sua Bíblia, seja ela impressa, seja ela digital, diz o seguinte: qualquer que receber uma destas crianças em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao Pai, que me enviou. Certo? Dependendo da versão que você estiver utilizando, você pode encontrar algumas diferenças aí no texto. Ok? Mas vamos lá. Qualquer que. Esse qualquer que também é uma locução indefinida. Certo? É indefinida. Por que que Jesus está fazendo o uso dessa locução mais uma vez? É porque esses que vão recebê-lo não foram arbitrariamente predestinados para isso. Caso contrário, Jesus estaria cometendo um erro infantil, um erro grotesco ao usar essa locução. Ok? E aí a gente continua. E qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao Pai, que me enviou. Mais uma vez ele faz o uso dessa locução indefinida. Ok? Então nós vamos retroceder mais um pouco, ainda dentro do mesmo livro, do mesmo evangelho. Certo? Agora nós estamos no capítulo 8, obviamente ainda no Evangelho de Marcos, e versículo de número 35, que diz o seguinte: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Aí nós temos mais uma vez o uso da locução indefinida. Qualquer que. Por que ele está fazendo o uso dessa locução? Já falei, mas vou repetir. Ele está fazendo o uso dessa locução porque estes não foram arbitrariamente predestinados a isso. Caso contrário, ele estaria errando e feio. Então nós temos aí o uso da locução indefinida na primeira fala do versículo, no início da primeira fala do versículo, nós temos aqui a conjunção adversativa e nós temos aqui a locução pronominal indefinida no início da segunda fala do versículo. Nós temos duas vezes no mesmo versículo, provando e comprovando, ok? Então vocês entenderam. Qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Versículo 36. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Alma aqui é de psique, do grego. Não vou entrar em detalhes etimológicos, tá bom? Sobre etimologia a gente conversa em um outro vídeo. E nós temos aqui uma pincelada do que seria o contexto histórico. Por que eu quero abordar essa questão do contexto histórico? É porque algumas pessoas, às vezes por inocência, às vezes por ignorância, ou às vezes até por maldade, afirmam que nesse contexto Jesus está falando de um âmbito terreno, de um âmbito palpável, material, terreno. Okay? Só que o contexto, principalmente histórico, mostra o contrário disso. Veja bem, como que uma pessoa vai perder a sua vida em um contexto terreno para ganhar a sua vida em um contexto terreno? Não tem sentido, Outra coisa, Jesus sabia que nesse contexto aqui, a pessoa que se entregasse a ele, a pessoa que o amasse, estaria altamente sujeita a perseguições. Perseguições por parte dos romanos,
por parte dos judeus, certo? Então, o contexto aqui é espiritual, é salvífico, ok? É salvífico, ponto. Eu acho feio querer ir contra uma lógica escancarada dessa, tá bom? Vamos supor que essas pessoas que vão perder a sua vida por amor a Cristo já foram predestinadas arbitrariamente a fazerem isso. Então nós teríamos o primeiro problema, que seria Jesus usando 2 vezes a locução de forma errada. E nós teríamos também um problema interpretativo, de conflito interpretativo. Né? Veja bem, se a pessoa predestinada ao inferno não conseguirá jamais amar as coisas de Deus acima das coisas do mundo, ao ponto de ganhar a alma, e se as pessoas predestinadas ao céu jamais vão amar as coisas do mundo acima das coisas de Deus, ao ponto de perderem a alma, então Jesus falou isso aqui em vão, né? Porque como nós já pudemos observar aí na lógica bíblica escancarada, esse contexto aqui é espiritual, é salvífico, ok? Não tem como eu perder a minha vida física, carnal nesse mundo para ganhar a minha vida física, carnal nesse mundo. E historicamente falando, a pessoa que se entregasse a Jesus naquela época ia ser perseguida por romanos, por judeus. Vocês já conhecem o desenrolar da história, eu não vou me aprofundar. Né? Então é preciso prestar atenção nesses detalhes. Coisas que uma doutrina fácil não faz. A doutrina fácil vai chegar aqui e dizer assim, olha, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses que crerão foram arbitrariamente predestinados a isso. Pronto. Ué, pelo amor de Deus. Né? Claro, respeitando aí as opiniões contrárias. Né? Para a gente encerrar. Agora Marcos 8:38, seguindo aí o contexto. Porquanto, qualquer que, olha mais uma vez, qualquer que, locução pronominal indefinida, isso é indefinido. É uma locução indefinida. Né? Pronto. Qualquer que, entre essa geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Certo? Nessa fala específica, Jesus vai se envergonhar de quem? Daqueles que foram predestinados ao inferno? Não, ele vai se envergonhar daqueles que se envergonharem das palavras dele. E por que ele usou aqui a locução indefinida? É porque esses que vão se envergonhar das palavras dele não foram arbitrariamente predestinados a isso. Caso contrário, ele estaria cometendo um erro. Né? Então você viu? Lógico, aqui eu estou resumindo bastante, dava para a gente conversar mais acerca dessa questão da alma, do contexto histórico e outras coisas, enfim, dava para falar muito mais. Mas vocês entenderam, né? Para você ter uma ideia, Marcos 16:16 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 palavras, contando aqui com essa oração aditiva, certo? Tem 13 palavras. Nós fizemos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 explicações. 13 palavras, 13 explicações. Proporcionalmente, uma explicação por palavra. Certo? É um método honesto. Isso não é mérito. Isso é dever de qualquer um que está explicando, que está ensinando. Certo? Já a doutrina fácil, não.
Ela vai chegar aqui e falar assim, olha, isso aqui é isso aqui, pronto, acabou e tal. Vai ignorar a oração aditiva, a locução indefinida, a conjunção adversativa, vai ignorar o contexto histórico, vai ignorar a etimologia, vai ignorar um monte de coisas. Só que essa doutrina é mais atrativa. Por quê? Porque é mais fácil, né? É melhor do que escutar uma explicação toda dessa, né? É melhor do que você pesquisar, é melhor do que você examinar. Então, geralmente, as doutrinas fáceis, quando entram em combate contra as doutrinas de explicação um pouco mais complexa, que nem é tão complexa assim, mas acaba sendo complexa perto da facilidade que a doutrina fácil apresenta. Então, geralmente, quando existe esse embate entre esses dois tipos de doutrina, a doutrina fácil acaba conseguindo mais seguidores, porque é mais fácil, né? Mas não é mais lógica, não é mais bíblica, não é mais contextualizada, ok? Faça parte do curso, certo? Para você aprender mais acerca de outras coisas e tal. É muito bom o curso, tá? Os detalhes aí na descrição. Siga o nosso Instagram e que Deus continue te abençoando e abençoando toda a sua família. Até a próxima!